Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Minerador. E hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo para vocês, né? Sobre vale a pena comprar Bitcoin em 2025? E bom, a gente começa já com esse gráfico aqui do Bitcoin. Hoje ele está caindo, US$ 800. Mas enfim, faz parte, né? Então vamos começar o vídeo. Primeira parte. O contexto histórico e atual do Bitcoin. Ele foi uma moeda criada em 2009, isso vocês já devem saber. Mas enfim, ele foi criado por Satoshi Nakamoto como uma busca por liberdade, uma, uma fuga ao sistema, onde os bancos controlam o valor do dinheiro e mudam toda a trajetória dele só para se beneficiar. E o Bitcoin ele simplesmente não deixa que isso aconteça. Por quê? Porque existe uma quantidade limitada de Bitcoins existentes no mundo e isso não pode ser alterado, porque isso foi programado de forma computacional, sabe? Não é algo que está sendo colocado agora ou que pode ser modificado, não. Simplesmente é isso e acabou. Bom, o mercado ele tem ciclos de alta e de queda, certo? O que isso significa? Que isso depende muito dos investidores. Se você quer ver o Bitcoin como uma moeda de investimento, um fundo de investimento, você tem que ter isso em consideração. O mercado tem ciclos de alta e queda. Porém, se você só quer uma moeda para se livrar do sistema, pelo menos de forma mínima, então você já tem que pensar diferente. Você tem que ver a longo prazo, certo? E falando sobre isso, o ano de 2025 já tem um mercado mais maduro. O que isso significa? Olha, esse aqui é o gráfico do Bitcoin em relação ao halving. O halving é quando a quantidade de produção de moedas do Bitcoin é dividida ao meio, que é o que acontece a cada 4 anos. E aqui a gente tem as marcações, ó. Aqui é o zero, beleza? E começa a subir. O que que a gente percebe nisso? Que tem uma gigantesca volatilidade, certo? E aqui a gente tem o primeiro halving e ele já tem uma subida grande porque foi quando ele começou a se popularizar. Aí aqui nesse halving, o segundo halving, ele já não subiu tanto assim, mas ele teve um belo de um pico aqui, nos US$ 10.000, US$ 11.000, deixa eu ver, US$ 20.000. E detalhe, é bem no momento em que a gente tá. É bem no momento que a gente tá do halving atual, 35,91%. E aqui no terceiro halving também teve uma subida, uma oscilação e outra subidinha, menor, mas ainda assim uma subida. E o que isso significa? Que sempre que tem um halving, a escassez das moedas cai e ela se torna mais rara. E o que isso significa? Significa que quanto mais rara uma moeda é, mais valiosa ela é. Mas não nem uma moeda. Qualquer coisa que for muito rara vai ser muito valiosa. Isso era o que era o ouro. Era o ouro assim. Ainda é, mas é menos, por conta justamente do Bitcoin, que está tomando o lugar dele. E a gente está aqui, ó, no momento do halving 35,91%. Provavelmente a gente está próximo de um pico. E nos próximos anos, o valor do Bitcoin tende a descer, descer, descer. Chuto que até aqui, mais ou menos. Bom, mas então o que que a gente pode tirar de consideração disso? A gente tem um momento de alta. Então no próximo ano provavelmente vai descer. Então, vamos voltar aqui para o slide. O mercado está mais maduro, ou seja, a volatilidade está menor. Se você comparar os primeiros halvings, olha o tanto que subia, olha o tanto que subia, olha o tanto que subia, olha o tanto que subiu. Bem pouco, ele foi tipo de 60 mil a 120 mil quase. Aqui ele foi de 7 mil a 30 mil, 50 mil, sabe? Então o mercado tá bem menos
favorável para a volatilidade do Bitcoin. Acho que isso também se dá. Agora eu estou falando como uma pessoa leiga, em ponto de vista de economia, mas isso também se dá porque a quantidade de Bitcoin, que a variação da produção de Bitcoin era muito maior. Ou seja, aqui se tinha, sei lá, 1 milhão de Bitcoin sendo produzido, nos próximos anos teria 500 mil. Não, vamos falar até mais. É, se aqui tinha 10 milhões de Bitcoin sendo produzido, aqui teria tipo 5 milhões, então diminuiu pela metade. Diminuiu em 5 milhões de moedas a menos sendo produzidas. Então é natural que a produção seja, que a produção não, que a reação dos investidores seja mais aflorada, seja mais impactante no mercado, certo? E o que acontece aqui é que a quantidade que vai diminuindo vai ser sempre menor do que a anterior. Então, o crescimento do valor também tende a ser um pouco menor. Porém, isso pode se alterar no futuro justamente por conta da escassez do Bitcoin. Porque, porque quanto mais popular ele é, mais gente tem e menos disponíveis existem. Então eu acho que isso aqui é uma via de mão dupla, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse ponto em específico que eu tô querendo passar para vocês. Bom, gente, a gente tem as ETFs além disso, que são basicamente os fundos de investimento variáveis. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe porque nem eu entendo muito sobre, mas só que é basicamente os índices da bolsa estarem influenciando no valor do Bitcoin. Ou seja, se o SP 500, por exemplo, está em alta, o Bitcoin tende a subir também. Então, o que eu quis dizer nesse momento é sobre essa, essa correlação entre as bolsas e o valor do Bitcoin, entende? E é basicamente isso. E a gente tem, por fim, a regulamentação. A regulamentação diz sobre o quê? Diz sobre pagar imposto em cima disso, em cima do Bitcoin que você tem. Além disso, ser regulamentado, inclusive, tipo, para o governo, para a mão do capiroto, saber o que você está fazendo com esse dinheiro, sabe? E às vezes isso pode prejudicar no crescimento do Bitcoin, ou até te prejudicar, dependendo do que você usa para fazer, dependendo do motivo que você usa os Bitcoins, o que você compra, etc. Bom, agora eu vou falar alguns motivos para investir. Ali eram só fatos sobre o Bitcoin. Agora eu vou falar motivos para investir no Bitcoin. Ele é uma reserva de valor, ou seja, ele é um ouro digital, porque ele não tem influência de mais nada. Ele é o que é e o governo, os bancos não podem mudar isso, certo? Da mesma maneira que o ouro não pode ser tipo, emitido em massa igual o dinheiro, o Bitcoin também, só que o Bitcoin é um dinheiro, enfim. Bom, e aqui no Reddit eu encontrei um post sobre o investimento em ouro versus o investimento de Bitcoin. Um ano atrás, se você investisse mil dólares de ouro, hoje você teria, aliás, no dia do post, você teria 2.427 dólares. Agora, em Bitcoin, você teria 4 vezes o valor que você investiu, certo? E se você tivesse investido em 13 anos atrás, você teria menos dinheiro do que o de um ano atrás, no ouro, e você teria, tipo, 5 vezes o Bitcoin de um ano atrás, certo? Então, cara, você percebe que o investimento do Bitcoin é algo que traz um retorno gigantesco no longo prazo. No ouro também deveria ser, mas não está sendo tanto quanto a gente esperaria que fosse, certo? Então, digamos que o Bitcoin está, assim, ultrapassando a capacidade do ouro de gerar retorno. Dentre as vantagens do Bitcoin ao ouro, a gente tem a facilidade de compra, não tem uma burocracia gigantesca para você comprar Bitcoin. Inclusive, você pode ter uma carteira fria que vai tornar isso ainda mais privado e menos burocrático. E, enfim, não tô aqui para falar sobre isso, tá bom? Aqui, como outro aspecto, a gente tem a adoção institucional, que é o quê?
É os governos, os bancos e as empresas querendo comprar Bitcoin e vender e etc. Querendo tornar isso justamente uma moeda de troca ou inclusive um fundo de investimento para eles. Então a gente tem o governo chinês, por exemplo, que tem 194 mil bitcoins. E cara, isso é muita coisa. Isso são 4 bilhões de dólares. E só tende a aumentar, certo? E cara, a gente percebe então que hoje em dia o Bitcoin realmente é uma fortíssima moeda, um fortíssimo fundo para se investir ou para se ter guardado como uma garantia, sabe? Algo que é seu mesmo. É quase que a única coisa que é sua, além do seu corpo, sua consciência, etc. Bom, aqui como eu já disse, tem a facilidade de compra, ou seja, não tem uma burocracia gigantesca igual do ouro, igual de, não sei, cara, uma casa, por exemplo, como investimento, um terreno, um carro, enfim. É algo muito simples de se comprar e de se ganhar dinheiro em cima, e é isso, basicamente. Fora a descentralização, que apesar dos governos terem o Bitcoin na mão deles, no sentido de eles possuírem algumas unidades, alguns satoshis, o satoshi, inclusive, é uma fração do Bitcoin, que é o que permite que a gente compre poucos dólares de Bitcoin. Sem isso, a gente teria que comprar, tipo, um Bitcoin por vez, certo? Então, voltando para a descentralização. O governo não controla, os bancos não controlam, não tem um meio intermediário para você fazer uma troca. Então, cara, isso é basicamente sem taxas. Só que existem taxas, óbvio, mas as taxas são para manter a rede viva, a rede do blockchain viva. E é basicamente isso, é a taxa do custo computacional, que era o que a gente usava antigamente como mineração. Quem minerava o Bitcoin recebia taxas em cima disso. Recebia, não pagava. E, bom, é basicamente isso. Agora vamos falar sobre os cuidados quando se quer ter Bitcoin nos dias de hoje. Volatilidade é algo super importante, que por mais que a volatilidade esteja menor do que antigamente, ela ainda existe, ela ainda está aí, é algo a se tomar muito cuidado. E o que é essa volatilidade? É justamente esses momentos de subida e esses momentos de descida muito bruscos, certo? Como a gente, como a moeda Bitcoin, ela tem um valor gigantesco, olhando um gráfico num tempo alto, a gente não percebe que tem uma volatilidade tão grande assim. A gente vê, ah, tá bom, teve uma descida, mas teve uma subida, tranquilo. Só que se você olhar mais de perto, você percebe que tipo, é uma descida brusca mesmo. Foi de 117 milhões para 116 milhões. Foi uma queda de US$ 1.000, por mais que menos de 1%. Mas enfim, além da volatilidade, a gente tem a regulação, que é o que eu disse sobre os governos estarem querendo regular, cobrar imposto, cobrar taxa e saber o que, que você está fazendo com seus bitcoins. Então, o que eu penso sobre isso é que, por exemplo, o Bitcoin tende a ser cobrado, a ser expresso no imposto de renda ou na declaração de bens, certo? E isso é péssimo, cara, mas tudo já não é assim, no Brasil, pelo menos. Tudo já é assim. Então você não tem tanto a perder com isso, a não ser que a taxa em cima do Bitcoin seja realmente gigantesca, astronômica em relação às outras coisas, o que eu acho que não vai ser o caso. Sendo assim, eu acho que eu esperaria. E por que eu esperaria? Bom, a gente teve um halving em 2024. Como eu já disse, o halving é a divisão da quantidade de moedas produzidas por 2. E o que isso causou? Causou um bear market nos próximos anos. E um bear market é basicamente um mercado em baixa, certo? Deixa eu botar aqui nos 5 anos. Aqui teve um halving, 2020 teve um halving. Subiu o valor, depois desceu, ficou lá embaixo. Então vamos aguardar, né?
Porque a tendência é que venha um bear market. Aqui teve um halving. Subiu e depois bear market. Desceu e desceu e desceu. E ficou lá embaixo. Até que tivesse anúncio sobre um próximo halving. Que é quando o mercado fica agitado para comprar Bitcoin, certo? Entram aquelas notícias nos fóruns tal. Nos fóruns não, nos jornais grandes do mainstream. Seria basicamente aqui, ó. Ah, o Bitcoin está em alta, sei lá o que, sei lá o que. Muita gente vende e aí desce. Beleza? E é basicamente isso, cara. Ou senão, quando aqui, ó, o Bitcoin está em baixa, ou aqui o Bitcoin está em baixa e já era a morte do Bitcoin, acabou o Bitcoin. E ali, dali a alguns meses, alguns dias, o Bitcoin começa a subir, subir. E aqui é o ponto, é o pico da curva, é onde os caras que quer vender vai vender, e é isso. E aí, quando eles querem muito vender, o preço cai. E é basicamente isso, gente. São as leis do capitalismo sendo exercidas na prática. Bom, então, se eu fosse investir agora, ou quando eu for investir mais, o que eu vou fazer? Ou o que eu faria? O que eu aconselharia? DCA. DCA é o que? É você diluir a quantidade que você quer investir. Por exemplo, você quer investir 100 dólares por mês? Ou 100 reais por mês? Dilui isso nas semanas ou até nos dias. Mas eu indicaria nas semanas mesmo. Coloca tipo, toda quarta-feira eu vou comprar, ao meio-dia eu vou comprar Bitcoin. E aí você vai lá, na primeira semana você compra 25 reais, na próxima semana você compra mais 25, na outra semana você compra mais 25, na outra mais 25. Por quê? Porque você vai comprar tanto quando o mercado estiver em alta, quando o mercado estiver em baixa. Então você não vai perder dinheiro nisso. Você vai seguir o que o mercado está seguindo, você vai pagar. É isso. Você não vai estar procurando por um momento oportuno e muito menos por um momento ruim para comprar o Bitcoin. E é isso. É você diluir. E se você deseja comprar o Bitcoin, eu te aconselho que você queira deixar o Bitcoin lá a longo prazo. Porque a tendência é a escassez diminuir mais e mais e a curva só subir mais. Tem gente que acha que o Bitcoin vai bater 150 mil ainda esse ano. Pode ser que aconteça, não tem como a gente ter certeza. Mas se não acontecer, cara, paciência, alguma hora vai chegar lá. E é isso. A gente não pode ser ansiosinho e querer que isso aconteça agora, já, e é isso. Então, como conclusão, o investimento do Bitcoin vai depender única e exclusivamente do seu perfil, da sua oportunidade de investir, da quantidade que você tem para investir. E é isso. Eu só aconselho vocês a não investirem o dinheiro que você pode precisar nisso. Investe o que está sobrando. Invista pensando no longo prazo, como eu já disse. Não se esqueça da volatilidade. Então, se acalma. Desceu o valor? Calma. Uma hora vai subir. Relaxa. Tudo que desce, sobe. Tudo que sobe, desce. Tudo que desce, sobe. Principalmente no mercado financeiro. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem aí sua opinião. Você compraria Bitcoin em 2025?